Aqui no nosso Linha de Frente, o presidente da Câmara, Hugo Motta, anunciou que o ex-presidente da Casa, Arthur Lira, será o relator do PL que amplia a isenção do imposto de renda para até R$5.000. Quem ganha disso por mês, o projeto passará por uma comissão especial antes de ser votado no plenário. O deputado Rubens Júnior será o presidente da comissão. E após a análise na Câmara, o projeto ainda precisa passar pelo Senado, é bom lembrar. Essa será a primeira função de destaque de Arthur Lira desde que ele deixou a presença da Câmara em fevereiro. Começa esse giro aqui pelo Diogo. Isso é interessante, né? Porque se cogita, ou se cogitou a possibilidade dele virar ministro do presidente Lula, mas agora ele assumindo essa relatoria, se tiver sequência da reforma ministerial, ele não deve assumir nenhum cargo, né? Talvez o Pacheco, mesmo negando, não se sabe. Mas, de qualquer forma, qual é a vantagem para o governo ter Arthur Lira como relator desse projeto, já que essa é uma vitrine do presidente Lula? Eu acho muito difícil pessoas que não tenham muita ligação com o presidente Lula aceitarem um cargo de ministério nesse momento. É o caso de Arthur Lira. Ele está muito mais para a oposição do que para a situação, no mínimo tal do centrão, né? Então não vejo. Agora, foi um presente maravilhoso que ele ganhou do Hugo Motta, muito provavelmente como reconhecimento pelo apoio no seu projeto de eleição para a presidência da Câmara, porque ele vai ter muita visibilidade. Ele, tudo indica, quer ser candidato a governador ou mais provavelmente a senador pelo estado de Alagoas, precisa da visibilidade e esse projeto vai dar, porque já vimos que oposição e situação se juntaram nesse projeto querendo dar isenção, que, quero dizer a você sinceramente, eu acho que tem lá os seus erros. Não deveria ter uma isenção completa para alguém, porque dá a ideia de que essa pessoa é diferenciada, não participa do jogo, ou até coitadinha pode ser chamado por alguns. Acho que seria muito mais lógico uma curva crescente de imposto de renda que fosse progressivo, mas que todo mundo pagasse pelo menos R$10 de imposto, tivesse o sentimento de participação, de pertencimento da sociedade. Agora, eu duvido que eles discutam isso pensando no Brasil e não nas eleições de 2026. Bom, essa discussão também sobre o imposto de renda, né? A gente vinha falando de popularidade do presidente Lula. Se esse projeto for aprovado nesse ano, precisa ser aprovado nesse ano para valer em 2026, mas talvez a população vai só começar a sentir alguma melhora ao longo do ano que vem. E talvez depois da própria eleição, né? Não sei se alguém concorda, começando por você, Maria. Eu acho que sim, esse vai ser um legado. Tá aí, a gente está falando de legado aqui, né, do mandato Lula 3, e eu acho que esse vai ser um legado que ele vai, com certeza, certamente vender para conseguir apoio da base dele, que é justamente pessoas que recebem até 5, 6, 7 salários mínimos, que são essas pessoas que justamente vão estar isentas aí nesse projeto de isenção do IR. Mas eu queria tocar num assunto muito interessante, né? Porque segundo o IPEA, né, o Instituto de Pesquisa e Economia Ativa do Brasil, a população que já é considerada o top na nossa economia já recebe a partir de 5.500. Ou seja, não é uma loucura a gente ver o nosso país dando isenção para as pessoas que já estão sendo consideradas quase no topo da nossa pirâmide? Se a gente for ver, a situação no nosso país é assustadora, porque apenas 10 milhões de pessoas vão pagar imposto. Eu estou trazendo apenas dados que faz a gente refletir como é que se compõe a nossa sociedade brasileira. Mas eu vejo com bons olhos essa isenção, é importante, como o Diogo da Luz falou, juntou situação e oposição, é extremamente popular, é extremamente eleitoreiro também, então, ao que tudo indica, vai passar sem nenhum problema e sim, vai ser se o governo souber vender isso, vai ser um legado que vai conseguir trazer muitos votos aí para 2026. E Ana, qual que deve ser a postura do ex-presidente da Câmara, agora apenas um parlamentar como qualquer outro, que vai relatar esse projeto? Qual que deve ser a postura dele? Ele vai fazer o jogo do governo ou vai tentar mudar alguma coisa? Porque há, inclusive, dentro da oposição, uma tentativa, talvez, de ampliar até o rendimento ou o benefício de 5 para 10 mil reais, mas Meu aí Deus. Precisa ver quem que vai pagar a conta, né? Não, com certeza. Eu acho que assim, mais uma vez a gente vê um projeto que é muito mais focado em ganhar votos do que realmente resolver uma situação. Eu lembro que
esta isenção, este aumento dessa isenção, dentre outros fatores, decorre do fato de que nunca tinha sido corrigido monetariamente o valor do teto da isenção. Então, aquela pessoa que ganhava R$ 2.500, com o tempo, o salário dela foi aumentando, muito embora o poder de compra dela não tenha aumentado na mesma proporção. Ou seja, ela deveria continuar fazendo jus àquela isenção, mas por uma questão nominal ela não fazia. Então, eu acho que, assim, para começar a resolver o problema, a gente precisava resolver esta questão para que fosse aumentando, talvez aí na mesma proporção da inflação, por exemplo, porque senão gera esse déficit gigante. Daqui a alguns anos vamos aumentar para 10. Eu não acho que isso vai acontecer agora, porque não tem de onde tirar, isso, né? Mas assim, então, daqui 5 anos a gente vai aumentar para 10. Seria muito mais inteligente, por uma perspectiva de organização de orçamento, que eu sei que o Congresso não está muito preocupado, mas que isso fosse feito de acordo com um índice de correção monetária, que isso fosse aumentando de modo a acompanhar o aumento nominal do salário da população mais carente e que precisa desse benefício. E aí eu acho que tem uma outra questão que também é muito polêmica, que é a questão da tributação dos dividendos. E essa sim vai ferir nos corações dos familiares dos parlamentares, ela pega ali naquele calinho da maioria das pessoas de alta renda, e eu quero ver como eles vão se posicionar com relação a isso. E, Mônica, de qualquer forma também, há quantos anos a gente ouve falar sobre a correção da tabela do imposto de renda? Essas entidades como o Sindifisco, Unifisco, vivem batendo nessa tecla e isso nunca mudou. Nós sabemos que a tabela está muito defasada e que ela não tem sequer um sistema de correção. Por quê? Porque para o governo é muito confortável, né? Deixa ali sem corrigir e eles estão arrecadando mais, a sanha arrecadatória que a gente tem visto. Agora, de novo, a discussão não é técnica, está faltando inteligência na discussão. E você falou da reforma ministerial, também não é técnica, não estão sendo buscados os melhores técnicos, as melhores cabeças, as pessoas com mais competência para serem ministros. E aí, ninguém entendia muito bem por que Lira não falava em ser ministro, por que ele se recusava a assumir um ministério. Agora a gente conseguiu entender, ele pegou aquilo que ele acha que politicamente é melhor para ele, ninguém está preocupado com o que é melhor para o cidadão brasileiro. E para quem está lendo um pouco, quem acompanha, por exemplo, a Duquesa de Tax, recomendo que vocês sigam ela. Ela explicou muito bem. Quem ganhava até 5 mil, na verdade, paga imposto, mas depois recebe a devolução. Vem de volta esse dinheiro. Então, a diferença para os cofres vai ser muito pequena, a diferença para as pessoas vai ser muito pequena. É um grande de um golpe populista, é um grande de um oportunismo. Os cortes que tinham que ser feitos não vão ser feitos. E eu, pessoalmente, até acho que essa relatoria nem vai dar tanta visibilidade assim para o Lira, porque como todo mundo vai querer dizer esse projeto é meu, nós estamos juntos, está tudo muito lindo, não sei quanto que ele vai ter de lucro político, de capital político em cima dessa relatoria. Esse projeto, espero que passe vergonha. Deixa eu só acrescentar, hoje pela manhã, o Hugo Mota se reuniu com o senador Ciro Nogueira, que apresentou justamente o que a gente estava falando aqui, uma alternativa ao projeto de isenção do imposto de renda. Em entrevista à Jovem Pan, o senador falou sobre essa proposta. Acompanhe agora. Nós estamos mudando a compensação, porque o projeto do governo atingia quem ganha acima de R$50 mil. Nós estamos elevando para R$150 mil, e isso preserva todas as mais de 20 milhões de microempresas do nosso país, a grande maioria dos médicos, profissionais liberais, advogados, e estamos apresentando como alternativa um corte linear nas isenções do nosso país de 2,5% e um aumento na contribuição sobre o lucro dos grandes bancos do Brasil que têm um lucro acima de R$1 bilhão para fazer essa compensação. Eu acho que com isso nós iremos fazer uma maior justiça tributária no país. Será que, Maria, é uma forma de se acrescentar alguma coisa nesse projeto ou é uma alternativa? Ou seja, começamos do zero? Não, eu acho que, de fato, tudo vai depender da negociação política, né? Que o Ciro Nogueira e seus parceiros vão conseguir fazer lá dentro do Congresso e, sendo realista, o que vai acontecer vai ser agregado uma parte ao projeto final, porque acho que o governo está decidido a passar esse formato que foi feito, inicial, e, ok, vamos discutir, vamos debater, vamos fazer uma troca de cargos outras ali para conseguir incrementar e incluir o que o senador Ciro Nogueira está sugerindo. Me lembra também quando teve uma discussão de proposta de orçamento
do déficit, que uma outra bancada de deputados na Câmara, no final do ano passado, encabeçada pelo Pedro Paulo, deputado do Rio de Janeiro, que apresentaram, e o Kim Kataguiri apresentaram uma proposta alternativa ao orçamento e a questão do déficit e tudo mais. Então, sempre com o argumento político, né? Vai ter a negociata e vamos ver o que vai ser incluído. Agora, eu queria apenas agregar, eu estava presente na hora que a gente estava entrevistando na Jovem Pan o senador Ciro Nogueira, e foi muito interessante. O meu colega de bancada, Mano, trouxe uma reflexão que eu gostaria de trazer aqui, que é a questão de revisar o imposto sobre o consumo. Não é mesmo? A gente sabe que aqui no Brasil é um absurdo, independentemente da classe que você é, do extrato social que você vai pagar o mesmo preço absurdo em linhas de consumo, e isso impacta todos ricos e pobres. Então, é interessante a gente dar uma revisada nessas tributações, nessas taxações do consumo e no custo Brasil também, que vão ser pautas muito demoradas, que tomara que essa revisão proposta aí, né, de taxação e tudo mais, pelo Haddad lá atrás, consiga surtir algum efeito. O Diogo, e a Maria lembra, né, que antes de passar também para a Mônica, que pede a palavra aqui, que estamos ainda em debate sobre a reforma tributária, né? Tem toda a segunda parte e esse processo de transição do manicômio tributário que é o Brasil. Pois é, esse é meu receio, Tiago, ao se dizer que talvez seja melhor taxar mais o consumo e não a renda. Os 26,5% que provavelmente será a taxa do novo IBS, talvez vire 30%. Não sei se é muito bom dar essa ideia, não. Mas eu acho que o que não tem sentido, como disse o Ciro Gomes, de tentar fazer justiça social com os tributos. Não dá. O tributo é uma injustiça sem fim. E vamos taxar mais o lucro dos bancos, que é muito alto. De fato é. Mas por que o lucro dos bancos é alto? Justamente porque o governo protege muito mais os bancos do que o cidadão. Essa é a realidade. Então, taxar não resolve. O que precisa é parar de dar benefício para o governo, para os bancos. Veja, por exemplo, esse empréstimo consignado com dinheiro do Fundo de Garantia. O cidadão tem o dinheiro dele lá, não pode usar, mas ele vai no banco, dá esse dinheiro em garantia para o banco, paga juros altíssimos, depois de 3 anos terá pago tudo o que ele tem de dinheiro aqui em juros, e se ele deixar de pagar porque perdeu o emprego, ele fica sem o dinheiro do Fundo de Garantia. Seria muito mais lógico deixar ele sacar o Fundo de Garantia de uma vez e resolver as suas coisas. E mais, esses juros altíssimos que existem no Brasil é porque o governo gasta demais. E ao gastar demais, ele fica dependente dos bancos. E com isso, quem mais faz os bancos lucrarem é o governo, e é isso que precisa mudar. E para fechar, antes do nosso intervalo, Mônica. Só rapidamente essa questão de taxar o consumo, o problema disso é que, assim, primeiro que existem duas formas de renda. Existe o fluxo, né? E existe o patrimônio acumulado. É diferente, uma coisa é rio, outra coisa é lago. Você não pode taxar o lago, você tem que taxar o rio, você tem que taxar o fluxo. E o erro é que nós estamos taxando na saída, não na entrada. Você tem que taxar a renda. 2 pessoas que recebem uma renda igual, só que um está comprando coisa, está gastando, está saindo, está fazendo, e o outro está juntando tudo. Não é possível que essas pessoas paguem um imposto diferente. Recebeu igual, vai pagar igual, e aí cada um vai decidir o que faz com o seu dinheiro. Se ele vai guardar, vai deixar para os filhos de herança, se ele vai comprar um iate ou se ele vai gastar tudo bebendo à noite. A decisão é individual, deve ser de cada um, e o governo tem que fazer a diferença na renda, taxando de forma diferente. E aí, nós não estamos sendo inteligentes nisso, tendo um imposto de renda, quiçá até negativo. No próximo bloco, o nosso debate continua aqui no Linha de Frente, pontualmente 3 horas da tarde. Até já.